Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, mas parece um circo mesmo não sendo. Yeah, yeah, yeah. Pronto. Resultado, eu queria o quê? Eu queria, antes de tudo, vir aqui, peraí, aqui. Eu ontem fiz um vídeo chamado A Intenção da Comunicação. Mas estava a dar música enquanto eu estava a fazer, tentar processar aquilo. E entretanto eu reparei que ao ouvir outra vez aquilo que eu, entretanto já fiz upload, porque eu não ando a ver o que é que eu disse ou não disse antes de fazer upload. Faço logo upload e já está. Não tenho, lá está, não procuro uma perfeição, vá. Contudo, pronto, o que sei é que há vezes que eu não consegui atingir bem aquilo que eu gostava de transmitir. E por isso, por norma, produzo um novo vídeo que vai ao encontro. Que ainda por cima um vídeo que é um monólogo, não é? Sou eu a falar comigo próprio, por isso, pronto, digamos que a nível expressivo, ao nível visual, não há nada de interessante. A não ser que alguém goste de olhar para mim. De resto, nada. À parte disso, portanto, o vídeo, o monólogo, chama-se A Intenção da Comunicação. E isto para falar sobre uma problemática que eu considero que é mais ou menos interessante pensar. Eu pelo menos pensei, já me aconteceu algumas vezes, principalmente, creio eu, até de algum modo por sorte ou não, às vezes creio que tive sorte, outras vezes até creio que não tive sorte nenhuma, em que com amigas ou com pessoas conhecidas, principalmente mulheres, não é? Pronto. Às vezes por pequenos textos, na nossa necessidade de ir ao encontro, de desenvolver uma conversa de forma escrita, é fácil, não é? Mas muito fácil criar conflitos. Porque lá está. Nós vamos ao encontro de uma abordagem que não tem são. E o são é que nos diz, mais ou menos, não é? É que nos oferece, digamos assim, toda a informação que está para lá do verbo. Não é? Se eu disser bom dia, é diferente de dizer bom dia. E é diferente de dizer bom dia. E é diferente de dizer bom dia. E é diferente de dizer bom dia. Ou é diferente de dizer muito bom dia. Portanto, a flutuação sonora, não é? De uma única expressão, que neste caso é o bom dia, tem variações, tem portanto, se for só escrito, não há diferença nenhuma. Se for com som, nós conseguimos atribuir-lhe mais informação à única expressão, neste caso, que é o bom dia. Portanto, toda essa informação é considerada informação corporal, sensorial, antes de tudo, que é corporal, no sentido da percepção, porque só o corpo, não é? Os ouvidos, e até sabemos que os próprios surdos, que são surdos, conseguem sentir as vibrações do som, que transpassam paredes. Portanto, as paredes, em princípio, nem todas as paredes fazem reflexo do som. Então, muitas paredes deixam que o som trespasse entre elas, tendo em conta que isto é uma parede. E o som nem se vê. Nós não podemos ver o som da mesma forma que ninguém vê o ar. Portanto, nesta perspectiva, não é? É que a intenção e, portanto, vem com a intuação, não é? Se disser a uma mulher qualquer simplesmente olha, és mesmo bonita, se disser isto assim, é uma coisa. Portanto, depois depende da mulher em si, o que é que ela sente ou não sente, na forma como eu lhe digo as coisas, não é? Eu posso dizer, olha, és muito bonita. Ou posso dizer, que linda que tu és. Ou posso lhe dizer, és mesmo bonita.
Ou posso lhe dizer: que bonita. Portanto, tudo quer dizer a mesma coisa, mas a intuação da expressão dá-nos muito mais informações sobre qual é o conteúdo bruto daquela informação do que quando nós a escrevemos. E porque se calhar existe aqui uma espécie de, não sei, de um mecanismo qualquer que nos faz esquecer que nós estamos a escrever com alguém e esse alguém não está a ouvir a intenção que nos está a passar pela cabeça, que é traduzida para os dedos, no fundo, não é? Pronto, depois aquilo, numa conversa, é extremamente fácil. Porquê? Porque, da mesma forma, quando nós estamos a ler um livro, o livro já foi escrito, não é? E, portanto, a partir do momento que lemos uma coisa qualquer, seja política, religiosa, fantástica, seja o que for, não é? A abordagem da estruturação do pensamento, mesmo que seja extremamente bem pensado, etc, etc, não é? Seja lá com qualquer pessoa que tenha uma mínima capacidade, pelo menos, de interpretar o texto, não é? É fácil haver várias interpretações sobre o mesmo texto. Não é? Contudo, se aquele mesmo texto for expresso verbalmente, existe um maior número de pessoas que têm a mesma opinião sobre qual é a intenção do texto que foi pronunciado. Tanto é que, pronto, lá os presidentes e os porta-vozes, seja lá de que for, né, eles não escrevem, falam. E depois tem a forma como falam, né, e o que dizem. Porque, lá está. Se eu não houver esse cuidado, facilmente existem, até dentro das mesmas pessoas que supostamente têm uma afinidade com aquela pessoa, que está a representar sabe-se lá o quê, né? É fácil, entre elas, depois, criarem diferentes interpretações sobre a mesma coisa. Porquê? Pela mesma razão. Por causa da intuação, né? Sonora, né? Vibracional, que nos desperta todo tipo de informações sensoriais, né? E que, pronto, que nos oferece todo tipo de informação que não está no verbo. Okay? Não está no verbo. E quando nós estamos a escrever, em princípio no desenvolvimento de um tipo de conversa que quer desenvolver o conteúdo que está ali expresso, porque é que é fácil entrarmos em conflito? Porque nós estamos a ler algo que foi alguém que escreveu, mas nós estamos na condição onde, lá está, não existe uma ondulação vibracional de como é que aquilo foi expresso, caso a pessoa esteja a brincar, ou esteja a ser irónica, ou esteja a ser provocativa, ou seja lá o que for, em princípio nós não conseguimos retirar isso lá, não é? E portanto, a partir desse momento, qualquer um pode facilmente, na sua condição do seguimento daquilo que esperava que a outra pessoa acrescentasse, facilmente vai entrar em conflito, porque é a pessoa que vai atribuir um sentido. Portanto, é na mesma, ao nível verbal e ao real. Mas ao nível verbal e ao real existe a tal expressão sonora que nos diz muito mais, mas muito mais do que o texto. Depois, a questão do texto tem a ver com o tal vídeo que eu falei, que eram a influência dos livros. Não é? E que a influência dos livros lá está, fala um bocadinho desta noção onde o solipsismo é uma teoria filosófica verdadeira. Porquê? Porque se eu escrever, eu só estou a escrever para mim. Não existe mais alguém a escrever comigo. Portanto, no processo da minha escrita,
Eu sou o único e sou o centro do universo. Não há qualquer dúvida. Nem o livro, nem a caneta vão expressar uma necessidade de me contradizer, seja lá o que for aquilo que eu quero escrever ou expressar. Pronto. E da mesma forma que o computador, não é? Eu escrevo nas teclas e é a mesma coisa. O quadro é a mesma coisa. A guitarra ou um instrumento musical qualquer também. Eu sou sempre nessa minha tradução de uma subjetividade que está em mim, eu sou o centro do mundo. Sou o centro do universo. Contudo, qualquer pessoa, principalmente que está a ouvir também igualmente ouvir uma música ou a ler um texto ou a ver um quadro qualquer, não é? Ao estar na condição de solidão, portanto, a informação que lhe foi entregue, caso a pessoa não tenha oportunidade de conversar com outras pessoas para discutir um bocadinho e tentar ir ao encontro de qual seria a razão de uma qualquer expressão, aquilo também está entregue àquela pessoa. Logo, aquela pessoa é aquela pessoa que vai fazer associações daquilo que conhece em face àquilo que está a receber. Portanto, continua a haver uma espécie de solipsismo verdadeiro, neste sentido em que nós continuamos a ser uma espécie de centros do mundo, centros do universo, face à consciência do nosso próprio corpo. E face à condição em que não há mais alguém que acrescente ou retire algo de tudo aquilo que nós estamos a consumir. Neste sentido, de quem presta atenção. E, portanto, creio eu que, tendo em conta que o vídeo anterior se chamava A Intenção na Comunicação, este vídeo vai se chamar A Comunicação Intencional. Porque toda a comunicação tem uma intenção. Toda ela. Não é? A primeira intenção, digamos assim, até no exercício de falar com mais alguém, é expressarmos-nos a nós próprios. Não há. Essa é a primeira intenção. Seja a escrever, a falar, a pintar, a fazer, sabe-se lá o quê? A primeira de todas é a nossa própria necessidade de nos expressarmos nós próprios. Quando na condição existe mais alguém, em princípio, se alguém quer colaborar nesse acrescentar de conteúdo, que pode acrescentar ou negar, ou, isto é, concordar ou negar, não é? Portanto, discordar, simplesmente, lá está. Se a harmonia for ao encontro de uma forma em que a outra pessoa entende que esse acrescentar e essa negação, portanto, esse retirar, lá está, vem com uma certa sensibilidade, com um certo cuidado no qual percebe quais são os pontos frágeis da pessoa que transmitiu aquilo. É fácil nós sermos capazes de ir ao encontro do conteúdo que queremos explorar sem vá tocar nas suscetibilidades da outra pessoa. Caso não tenhamos essa sensibilidade, a outra pessoa que expressou primeiramente vai ter que se abrir, digamos assim, para que a outra pessoa entenda qual a razão dela vá ser inflexível, com um monte de particularidades dentro da sua própria expressão. Que, lá está, uma vez mais, tem a intenção de
autotraduzir-se a si própria. E muitas vezes é curioso, já me dizia aí uma amiga que me dizia: pá, tu às vezes devias-te ouvir, não é? Tu falas e não sei o quê, mas devias-te ouvir. Principalmente quando falas comigo, quando estás nos teus monólogos, pá, pronto. É um bocado diferente, mas quando falas comigo ou com outras pessoas, tu às vezes tens variações assim um bocadinho esquisitas. E portanto, nesse sentido, era porreiro tu ouvires-te. Eu até concordo com ela, porque no fundo, lá está. Nós muitas vezes falamos e não pensamos naquilo que vamos dizer. Não é? E é normal, porque isso é o que é natural. Não é? Se nós fôssemos a pensar naquilo que temos que dizer, além de estarmos a negar um bocado daquilo tudo que é natural, em princípio não íamos ser mais ou menos imediatos na resposta. Portanto, alguém perguntava-nos: então, está tudo bem? Entretanto, sei lá, passado 1 ano ou 10 anos, nós respondíamos: está. Ou não está. Mas, no fundo, temos que passar a vida a pensar mais ou menos em todos os detalhes que devíamos dizer ou não, de transmitir ou não. E pronto, e foi também o que eu disse noutro vídeo qualquer, em que ou entramos ou somos capazes de desenvolver uma espécie de espaço onde até tudo aquilo que nos incomoda ao nível de expressão de uma qualquer subjetividade associada a uma pessoa qualquer, tenha espaço tenha espaço de existir. Ou então, se nós não sabemos lidar com isso e queremos negar e punir e não sei o quê, a pessoa que simplesmente que está a tentar expressar-se a si própria, não é? O melhor é mesmo o silêncio total eterno. Eterno. O máximo é pintura, música. Pronto, não tem verbo. O resto, nem leitura. Não serve para nada a leitura. Então. Pronto. No fundo é só isto. E lá está. Aquelas coisas que eu pelo menos digo por mim, tudo aquilo que eu escrevo, caso eu estivesse portanto, a diferença entre eu escrever sobre um tema qualquer ou eu falar sobre um tema qualquer é completamente diferente. A minha abordagem no desenvolvimento verbal é completamente diferente à abordagem do meu desenvolvimento expressivo escrito. Da mesma forma que será natural dizer que a mesma tradução da subjetividade numa expressão puramente sonora, isto é, num instrumento, não é? Também é completamente diferente. Tanto a minha forma de expressão verbal, ora a minha tradução da expressão literária, no sentido de escrever, e pronto, isso depois ainda podemos ir para a pintura, que também é diferente de todas as outras. Não é? Normal. Pronto. E portanto é sempre bom nós sermos capazes, não é, de entender que todos nós, na nossa condição da percepção de nós próprios, vivemos numa condição solipsista. Mesmo que não haja qualquer dúvida que as outras pessoas e os outros animais existem. Todos vocês e todas as pessoas até que nunca viram este vídeo ou nenhum dos meus, as pessoas existem. Contudo, enquanto eu fizer enquanto ser que tenho consciência de mim próprio, pelo menos no meu próprio corpo, eu preciso de ter domínio da matemática ou da língua. Os cãezinhos, os gatinhos e os passarinhos também têm consciência do seu próprio corpo. Todos os animais
os mamíferos e se calhar até os insetos. Isso. E os plantinhas, etc. Têm consciência do seu próprio corpo. A partir do momento que existe consciência do seu próprio corpo num ambiente harmónico e espacial, em princípio, pronto, eu não ia dizer que as plantinhas têm consciência, porque as plantinhas, em princípio, para terem consciência, teriam que ter um cérebro associado, não é? Mas os mamíferos têm. Racionais ou considerados irracionais. Pronto. Todos têm um cérebro. Se têm um cérebro, têm consciência do seu próprio corpo. Logo, vivem numa condição solipsista. Simples. Isto depois faz-me lembrar uma coisa que não tem nada a ver e que ao mesmo tempo tem. Que é, pronto, que é tipo as férias. Né? As férias são uma espécie de os tais gatinhos que podem estar associados desde o leãozinho ao tigre, ao gatinho e pronto, e todas as outras, as pumas, etc. Não é? Facilmente no seu processo educativo natural, eles consideram que qualquer coisa que se mexa, que tenha assim movimentos rápidos, pode ser mais ou menos um perigo. Portanto, existe uma tendência automática em caçar. Até pode ser uma borboleta. Em princípio, eles não comem borboletas. Mas a tendência na associação de algo irrequieto é de parar aquilo. Parar. E, entretanto, alguns comem aquilo, outros não. Portanto, o que é que se nota? Nota-se que os felinos, principalmente os felinos, não é? Mas depois até os outros mamíferos, quando notam que também há ruídos, também, em vez de caçar, fogem. Não é? Portanto, no fundo, há sempre uma associação comportamental, isto é, corporal, na expressão de movimentos. E é o movimento que nos produz o chamado hoje em dia, que é tipo comportamento de expressão corporal. Que alguém fala muito com as mãos, ou está assim, ou qualquer coisa, não é? Pronto. E depois existem variações expressivas e corporais que podem, lá está, levar a uma interpretação de. No fundo, pronto, o teatro também serve para isso, não é? Portanto, nós podemos ir ao encontro de uma probabilidade. Mas pronto, essa probabilidade, mesmo sendo verdadeira, pode ser trabalhada. É a mesma coisa que o gatinho. O gatinho consegue viver com o ratinho, que anda e requer por todo lado, desde que tenha tido uma educação com o ratinho desde pequenino. Se não teve, não sabe. Aquilo é uma coisa estranha e precisa de ir lá. Um macaquinho também é capaz de viver em paz com um tigrezinho. Desde que, ora o macaquinho, ora o tigrezinho, tenham convivido mais ou menos desde pequenos. E, portanto, nenhum deles sente uma necessidade de hora de atacar, hora de fugir. Porque existe um reconhecimento que teve um desenvolvimento desde pequenos. Portanto, houve uma capacidade de aceitação de algo que, a nível da perspectiva selvagem, eles nem se podem ver. Não é? Simples. E pronto. É como se diz, eu acho que toda a gente já sabe disso, mas às vezes parece que ninguém quer saber. Isto tem tudo a ver com a educação, não tem nada a ver nem com a história, nem com a religião, nem com nada. Coisas básicas, simples e simples. Simples, básicas, simples e básicas. É tipo, beber água. Podemos beber água a partir de uma palhinha, de um copo, com as mãos, lambendo, tudo. Qual é a melhor? A melhor é beber água.